Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Deus abençoe a sua vida e que possamos, em mais um momento de oração, de elevar os nossos pensamentos a Deus, para que possamos, neste momento, nos desligarmos um pouco das nossas aflições, problemas, vicissitudes diárias, que possa ser um momento de reflexão, de aprendizado, mas ainda mais de conexão com Deus, o nosso Pai, que nós possamos conectar com Ele em essência, em espírito, para que juntos vibrarmos em mais um momento. Agradecemos a vocês que já estão aqui e pedindo que possa curtir, comentar, compartilhar este Evangelho para que ele possa atingir mais corações amigos. Os comentários de vocês ajudam ao vídeo a chegar a mais pessoas e eu sou muito agradecido a cada um pelos comentários de carinho. Também quem quiser deixar uma mensagem pode deixar, que pode ajudar outras pessoas. Na semana passada eu estava lendo alguns comentários, como eu sempre faço, e é sempre uma alegria ver a participação de cada um de vocês. Foi o evangelho que nós falávamos, o último dessa sequência de espiritismo. Muitas pessoas comentaram ali que assistem o evangelho sendo de outras religiões, e eu fico tão grato, tão feliz, porque era essa a proposta, ser um momento de oração, independente da vinculação religiosa que você tem, independente se você frequenta ou não uma religião, um momento de oração, de elevar os nossos pensamentos, de agradecermos a nossa semana, pedirmos a Deus mais forças para a nova semana que vai começar. E nós estamos começando o mês. Hoje é dia 3 de novembro do ano de 2024 e nós já vamos iniciando o mês agradecendo, pedindo a Deus pelo nosso mês, indo para a finalização do ano. Vamos juntos. Ontem foi dia 2 de novembro, dia de finados, comemorado aí no Brasil e em muitos outros países. Vamos falar um pouquinho também sobre o tema, mas antes vamos para a nossa prece inicial, pedindo a autorização a Jesus, nosso mestre amigo, autorização para iniciarmos este momento, agradecendo a Deus, nos conectando com Ele através de alguma paisagem que possa te ligar neste momento. Essa indicação da paisagem é para que você se desligue um pouco, feche os olhos, mentalize essa paisagem, já vá recebendo as energias desde o início aqui do Evangelho, promovendo o ambiente na sua casa ou no local que você está escutando este Evangelho, para elevarmos as nossas vibrações a Deus, a Jesus, e sentindo um pouco também a tranquilidade deste momento espiritual. Deus, nosso Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga que nos ajuda, mentores queridos, neste momento reunidos estamos para aprendermos mais uma vez um pouco sobre o Evangelho, agradecendo por mais uma semana encarnados e pedindo que neste momento eu possa receber a intuição necessária e também que eu possa, neste momento, conseguir, através da minha voz, entrar na casa, na residência dos nossos amigos e amigas que nos ouvem aqui, ao vivo e gravado, e que possamos deixar um pouco das vibrações, que possamos receber a intuição necessária e que os nossos irmãos possam ter ouvidos espirituais de ouvir este momento de oração e de agradecimento. Sendo assim, juntos iniciamos este Evangelho, que assim seja, graças a Deus. Pensando num tema para nós conversarmos aqui sobre o dia de finados, dia dos mortos, enfim, que a gente conhece aí popularmente, abrindo ao acaso aqui o Evangelho, como nunca é acaso, estava pensando num tema, caiu aqui no capítulo 23, no item 7 e 8, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quando eu vi este tema,
Eu reparei que eu acho que eu nunca tinha falado sobre este tema aqui. Se eu falei, tem bastante tempo. E é o tema que a espiritualidade nos intuiu para falarmos hoje, na semana aí do feriado de finados. Então nós vamos ler aqui, para nós entendermos essa parte. Está no capítulo Estranha Moral. Item 7. Disse ao outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Jesus lhe retrucou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas capítulo 9, itens 59 e 60. O que pode significar essas palavras? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar o seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de uma simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente que o infunde. Ele é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vá ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Este capítulo é muito importante. Allan Kardec traz algumas considerações de Jesus que foram consideradas estranhas, entre aspas, porque nós sabemos que Jesus falava muito em parábolas, de maneira indireta, pois nem todo mundo ainda estava preparado para ouvir as verdades. E é claro que hoje, com um conhecimento mais amplo, nós já compreendemos e compreenderemos muito mais no futuro, quando for maior o nosso conhecimento espiritual. Então, aquela questão que eu sempre falo, se você ler o Evangelho segundo o Espiritismo este ano e parar, dar uma pausa, daqui a 6 meses, ler de novo, vai parecer um livro totalmente novo, porque você mudou, você teve novos conceitos, novas evoluções e, é claro, você vai ter novas interpretações. E é bem isso que a espiritualidade fala aqui no texto, e nós vamos começar aqui na interpretação inicial, quando Jesus fala com ele, deixa os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. É claro que Jesus ali não estava tirando o cuidado que nós temos que ter com os parentes, aliás, nossa obrigação, às vezes, de fazer o momento simbólico, aquele momento do velório, e que é muito importante em muitos momentos, esse momento de finalização de um ciclo. É a finalização. O ritual, ele serve muito para isso. Eu sei que muitas pessoas têm a resistência de ir a um velório, e ninguém é obrigado a ir ao velório, mas eu sempre falo que é importante nós fazermos essa conclusão, esta finalização. Quando uma pessoa parte para o plano espiritual, você não irá mais vê-la ao seu lado fisicamente, seja essa pessoa quem for, um amigo, um familiar, enfim. Então é importante você fazer este ritual interno, essa despedida. Muitas pessoas precisam daquele ritual, do velório, do choro, isso também é importante. Jesus não estava negligenciando ou falando com ele que ele não poderia enterrar o seu pai. Mas se nós formos ler aqui, na entrelinhas, ele fala, Senhor, concede-me primeiro
que eu vá enterrar o meu pai. Ou seja, antes de eu ir anunciar o reino. Percebe que, de fato, em muitos momentos, para nós iniciarmos uma nova jornada, é preciso enterrarmos muitas questões nossas. Então eu olho isso aqui muito mais amplamente com um sentido espiritual. E Jesus fala: deixai o que ficou no passado. Essa é uma das primeiras questões que nós temos que entender, pessoal. Porque muitos de nós que somos espíritas, nós às vezes temos a fantasia de que nós vamos modificar a realidade do nosso ente querido no plano espiritual. Isso, infelizmente, não irá ocorrer da forma como nós achamos. Então, muitas das vezes eu observo quem é espírita imaginar que com as preces nós vamos conseguir modificar a realidade do espírito no plano espiritual. Lê do engano nosso. E é importante que nós possamos acordar o quanto antes em relação a isso. Nós não temos controle das decisões do outro. Ah, William, mas no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos fala que os nossos entes queridos são sensíveis às nossas preces. Verdade. Isso é de fato. Quantos espíritos chegam na reunião mediúnica sensibilizados, às vezes, com as nossas preces e radiações e agradecem. Nossa, vocês vibraram por mim, vocês oraram por mim. Quem já leu aquele livro Voltei, do irmão Jacó, a psicografia do Chico Xavier, né, nosso querido irmão Chico, nós vamos observar ali a desencarnação de um irmão espírita que trabalhou muitos anos no espiritismo, que foi um homem caridoso, justo, etc. Quem quiser conhecer a história, nós fizemos o estudo do livro Voltei aqui no canal. Tem outros canais espíritas que também tem o resumo do livro, e tem também o livro, eu indico a leitura, leem o livro e depois aqui pode escutar no canal, enfim, as observações que nós trouxemos sobre este livro. Mas, em resumo, todos nós iremos, em certo ponto, passar pela crise da morte, que Ernesto Bozano também descreve no livro dele sobre a crise da morte. O que é essa crise? É o momento de transição, de nós deixarmos o corpo físico. Para uns será mais prolongada, para outros será mais rápida. Vai depender do que, pessoal? Da subjetividade, do interior da pessoa, do psiquismo, que nós falamos muito aqui, do seu sistema psicológico. No livro, Irmão Jacó, ele recebe assistência espiritual, inclusive de um espírito muito evoluído, que é Bezerra de Menezes, e de um irmão da reunião mediúnica dele. Porém, não o impede de vivenciar a crise da morte, que é o momento ali de você não entender o que está passando. Por que eu estou dando este exemplo? Porque todos nós iremos passar por essa crise, principalmente se nós morrermos assim, sem estarmos ali doentes, uma morte, entre aspas, surpresa. Porque quando você já está doente, uma sequência de doenças, você pode até pensar um pouco mais sobre a morte. Então todos nós vamos passar por essa crise e o nosso ente querido que foi, também irá passar. William, quanto tempo vai demorar? Depende, pessoal. Não é uma receita de bolo. Tem pessoas que podem ser horas, tem pessoas que podem ser dias, tem pessoas que podem ser semanas, enfim. O tempo vai variar muito. E aonde as nossas preces chegam a eles? Kardec, então, ele vai pesquisar, ele tinha essa curiosidade. E ali no Evangelho, também no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam, sim, eles são sensíveis e recebem essas vibrações. Só que o tempo que eles tiverem que passar pelo período de transição vai ser de acordo com o estado psicológico e espiritual. Nós podemos voltar no livro Nosso Lar, que é o livro mais famoso aí do meio espírita. Os anos que André Luiz fica no umbral, ele recebeu assistência, vibração e prece. Tanto que depois que ele chega no Nosso Lar, depois que ele tem mais consciência, que ele vai ter acesso às orações, ele vai observar, lembra daquela cena? Que ele observa que 15 pacientes que ele
ajudava de forma caridosa, oraram por ele, e uma pessoa em especial orou muito, que foi a mãe dele, que estava num plano espiritual mais evoluído do que o nosso lá, e que ia às vezes visitá-lo. E ela estava com ele desde o momento da cirurgia que ele chegou no hospital. André Luiz então se prolonga ali cerca de 40 dias internados. Para quem não lê o livro, né, ele fica ali mais ou menos 40 dias internado, depois ele morre, vai para o umbral e fica ali alguns anos, e depois aí sim é resgatado. A prece da mãe dele chegou, ele foi atendido, porém, uma observação pontual e necessária: ele só se desliga do umbral no momento em que acende no interior dele o desejo, ele recupera ali naquele momento. Ele ajoelha naquela cena clássica do filme, no livro também está descrito, e ele faz uma prece, ou seja, ele modifica o padrão vibracional. Em muitos momentos, nós que estamos aqui encarnados, achamos que as nossas preces terão o poder de modificar rapidamente um ente querido que se foi. Essas preces, pessoal, será como um alimento vibracional para sustentar a pessoa. Essas preces será como um aconselhamento. É igual se você for num centro espírita e ir no atendimento fraterno, vai estar ali uma pessoa orientando você, vibrando por você, pode até levar o seu nome para uma reunião mediúnica, fazer uma vibração, uma desobsessão, pode fazer. Mas, se você, enquanto ser humano, não modificar a sua conduta psíquica e espiritual, esse tratamento irá durar pouco tempo, ou o tempo que a sua modificação existir. Por isso que o espírita, lembra que no mês de outubro nós falamos sobre o verdadeiro espírita? É aquele que está constantemente em transformação íntima, para que também em um momento, quando nós partirmos para o plano espiritual, quando nós deixarmos esse corpo grosseiro, nós termos a possibilidade. Ah, William, mas tem prece intercessória? Tem, claro que tem. No livro que nós estudamos aqui também, no caso de Fernando, lembra lá no livro Os Mensageiros, um dos últimos capítulos, temos aqui também no canal esse capítulo estudado, Fernando vai desencarnar e tem duas entidades ali tentando se aproximar dele, e a mãe ora para que ele possa ir para um local, uma instituição de caridade. Porém, tem uma observação ali muito clara. Fernando tinha méritos para isso. Quais são esses méritos, pessoal? No Espiritismo nós aprendemos trabalho no bem e reforma íntima em primeiro lugar. Então ele não era ali só uma pessoa ruim, ele tinha os seus defeitos e provavelmente iria resgatar em algum momento ou reconciliar com esses dois espíritos que ele tinha dívidas. Em algum momento, através da lei de causa e efeito, popularmente conhecida aí como ação e reação, em algum momento ele vai ter que se defrontar com as suas questões íntimas. Ninguém foge disso. Em algum momento ou outro, seja pelo amor, seja pela dor, nós vamos acompanhando aí essas pessoas que nós tivemos afeições no passado, estamos tendo aí no presente. Então, o que fica dessa reflexão para nós em primeiro momento? A sua prece não terá o controle sobre o seu ente querido no plano espiritual, como se ele fosse um fantoche. Não é isso. Nós vibramos, nós enviamos as preces para sustentar. É igual quando um médium, eu estou aqui fazendo o evangelho, eu estou aqui, eu posso estar recebendo uma intuição, pode ou não ocorrer do médium, no momento, estar recebendo uma vibração, é uma sustentação. Mas se o médium não se implicar em orar, em fechar-se para o mundo externo, internalizar ali, entrar em contato com o espírito, não irá ocorrer a incorporação. Isso ocorre em todas as religiões, que é a mediunidade. Se o médium não se propõe a trabalhar, não adianta. Reparem como que a espiritualidade tem nos chamado a atenção sobre a nossa responsabilidade pessoal. Então não adianta, você tem lá um ente querido que durante a vida toda ele não quis, por escolha própria, se modificar interiormente. Pode ser que essa crise depois da morte, pode ser que esse estado, que ele fique numa região para ele refletir, demore um pouco mais.
E as suas preces vai ajudar? Vai. Mas não vai determinar que ele saia de lá mais rápido ou não. O que determina isso, pessoal? O acorde espiritual e psicológico do sujeito que está no plano espiritual. E o que ele precisa de passar ali no plano espiritual. Então, as nossas preces é como um alimento quando a pessoa está fraco. Sabe, quando a pessoa está adoecida e precisa de um caldo reconfortante, um suco mais forte para ela receber ali uma glicose, aumentar a glicose, animar. Seria mais ou menos isso. Elas não são desvalidadas, muito pelo contrário, são importantes. Só que a reflexão é: não acredite que como os nossos pensamentos infantis querem acreditar em alguns momentos. Eu vou orar e a pessoa lá no plano espiritual vai se arrepender, nesses bordões aí populares que nós temos. O arrependimento corre interiormente por conta da pessoa que está no plano espiritual. E em muitos momentos nós nos angustiamos com isso. Se eu não fizer 4 preces por dia para a pessoa que morreu, eu não vou ajudá-la a sair da condição que ela está. Não é sobre quantidade de preces, é sobre qualidade. Enquanto espíritas nós aprendemos isso. Você não precisa ficar ali orando 24 horas pelo ente que se foi. É claro que às vezes na primeira semana, com o desespero, com a dor do luto, nós precisamos disso por nós, psicologicamente. De ficar ali e fazer 6 preces, é como se nós mesmos precisássemos de verbalizar e de exteriorizar essa dor. Tá ok, tá ótimo. Só que vai passando o tempo, nós vamos compreendendo a ausência daquela pessoa, o luto vai modificando, porque o luto tem fases, o luto tem momentos piores e melhores. Quem passa pelo luto ou já passou sabe o que eu estou falando. São momentos cíclicos. Às vezes lembramos mais, outras menos. Então, uma prece bem feita, irradiando, é muito melhor, nós aprendemos isso enquanto espíritas, do que várias preces durante o dia. E às vezes, do nada, nós vamos lembrar da pessoa e aí podemos sim irradiar, pedir a espiritualidade que o proteja. Lembrando do livro Memórias de um Suicida. No livro Memórias de um Suicida, no capítulo lá da torre, capítulo especial, quando Camilo Castelo Branco pergunta ali à espiritualidade: como que vocês fazem ali a seleção dos que já estão prontos para sair do Vale do Suicida? E há ali, obviamente, um trabalho muito complexo que talvez nós não possamos compreender. Mas uma das coisas que Camilo fala: e a prece? Ajuda? Claro que ajuda. Mas às vezes uma prece é necessária. Então, às vezes você observa aí alguém, um vizinho, um amigo, infelizmente partiu para o plano espiritual na autodesistência, na autolesão provocada, né? E ali você pode fazer uma prece bem feita a Maria, Jesus, ele já está amparado. Mas, todavia, no entanto, ele só irá sair dali no momento necessário, pessoal. Não são as nossas preces, até poderia ser, né? Quem dera se nós tivéssemos esse poder, mas nós não temos. Isso às vezes causa um desespero em nós, e nós paramos às vezes de viver a nossa vida. Não, eu tenho que fazer tantas missas para o ente querido que se foi, tantas preces, tantos trabalhos voluntários. Não, você tem que fazer por você. Os nossos entes queridos estão protegidos e amparados no plano espiritual. Merecem as nossas preces, mas não a nossa obsessão. Senão às vezes vira até uma obsessão nossa. Eles precisam sim das nossas preces e irradiações. Eles ficam felizes. E aí nós voltamos lá a André Luiz, quando ele está ali, que ele vai observar as pessoas que oraram por ele. Surpreso ele fica que nenhum parente havia orado por ele, apenas os pacientes que voluntariamente ele atendeu. E eram apenas 15. No filme falam que era apenas uma senhorinha, mas no filme não retrata a realidade do livro. No livro falam que foram 15 espíritos que ele tinha sido caridoso, e a sua mãe, que já havia partido. Então ele fica feliz, ele se emociona, mas não foi o condutor principal. Observe então. E às vezes também nós ficamos
irritados ou tristes quando não recebemos uma notícia rápida deste ente querido que foi. E nós temos que compreender, porque o Espiritismo deixa claro isso. Cada um de nós, como eu disse no início, cada um de nós chega de uma forma no plano espiritual. Vai depender de diversos fatores. A forma como você se foi, de que maneira, como estava o seu estado psicológico. Tudo isso influencia. Tem entes queridos que conseguem se comunicar até uma semana depois. Estava revendo esse item ali no Livro dos Médiuns na semana passada. Kardec fala isso no capítulo sobre a evocação. Tem ente querido que 2, 3 dias, uma semana pode ser que mande uma carta psicografada. Como foi o caso também do irmão Jacó, que em menos de uma semana ele já estava no plano espiritual recuperado. Ele não deixou de ter a crise dele, mas a crise dele dura, quem lê o livro aí, 48 horas. Aquele estado ali meio estranho, meio confuso. Depois ele passa daquilo. Outros membros das nossas famílias, pode ser que demore meses, outros anos, outras pessoas décadas, e outros não vão se comunicar. Então nós temos que compreender isso. Às vezes a pessoa vai ali numa sessão de psicografia e fica triste, mas a Beltrana recebeu, a fulana recebeu, o filho morreu tem apenas 2 meses, o meu já faleceu tem 6 anos, tem 10, pois não é assim que funciona. Depende de diversos fatores. Não é o merecimento da família ou não, em alguns momentos, como muitos falam. Às vezes é o próprio espírito mesmo que não está em condições, enfim. Tem diversos fatores. Então a oração, ela é muito importante, como foi agora dia de finados. Nós lembramos aí de entes que partiram, que se foram, que estão precisando das nossas irradiações no plano espiritual. E é claro, precisando para fortalecimento, mas não como se nós fôssemos agente de mudança. E o que faz uma pessoa modificar? O nosso exemplo. Aí sim pode ser que pelo nosso exemplo, o nosso ente querido do plano espiritual, vendo alguma ação nossa, se decide modificar. Então percebe que é muito mais sobre o ato de modificação interna e externa. Qual é o maior exemplo, pessoal? A atitude no bem. A atitude no pensamento e no bem. A voz, a palavra pode até convencer, mas é o exemplo que nos arrasta. Nós já sabemos disso. Então, o nosso exemplo também vai modificar. Então, as nossas preces são como irradiações. Uma dúvida também que muitas pessoas têm: e se a pessoa que eu estou orando já reencarnou, ela recebe as orações? Sim, recebe em forma de vibração. Nós até falávamos uma vez aqui no Evangelho, às vezes nas nossas vidas, nós estamos mal numa situação, a gente recebe aquele acalento. A situação às vezes não modifica. A prova e a expiação nós temos que passar em determinados momentos, mas nós recebemos como se fosse um refresco, um vento fresco em dia quente de verão. É aquele momento que a gente percebe que tem pessoas que estão ali orando por nós, torcendo por nós no plano espiritual. Então não precisa deixar de orar, aliás, deve orar, mas sem ficar nessa obsessão que só a sua prece irá modificar o sujeito, porque não é assim que funciona. A pessoa que está no plano espiritual também tem que ter a decisão, a escolha da modificação interna. E para isso, em muitos momentos, nós precisamos atravessar os nossos desertos internos, nós precisamos caminhar, porque nós aprendemos também no Espiritismo que a evolução é sozinho. Nós temos amigos, familiares, companheiros, companheiras que podem em algum momento nos ajudar, relações de afeto que vão nos ajudar, mas nunca determinar, porque a determinação tem que ser nossa. A modificação precisa partir do nosso primeiro passo. E é por isso que este capítulo, este item do Evangelho, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, é que em muitos momentos nós paramos a nossa reencarnação devido a um ente querido que se foi. Eu sei que dependendo do vínculo emocional, o luto é muito doloroso e nós vamos precisar de alguns meses, até alguns anos, para
reerguer, dependendo do impacto. Mas enquanto espíritas, nós temos ferramentas necessárias para poder seguir. Primeiro, porque, como eu disse, a nossa evolução é individual, nós precisamos prosseguir. Respeitando, é claro, os primeiros momentos do luto, que é necessário chorar sim, reelaborar, compreender essa situação. Mas nunca parar a nossa vida, porque os nossos entes continuam do lado de lá, porque eles estão amparados. Independente da região em que eles estão, seja numa colônia, seja no umbral ou qualquer outra região, há espíritos ali, amigos, trabalhando incessantemente, de forma direta ou indireta, para que eles sejam ajudados. E as nossas preces dão forças também a esses mentores amigos que estão ali trabalhando. Esses mentores que em muitos momentos podem até levar-nos em desprendimento do sono, como um chamado de acorde, pode sim. Mas a nossa vida precisa continuar, como no livro do Chico Xavier, e a vida continua. Ela precisa continuar. Os nossos irmãos e irmãs que estão no plano espiritual continuam do lado de lá. A vida continua no além. As pessoas continuam os seus trabalhos de evoluções, as suas programações de reencarnações, os seus trabalhos, os seus estudos. Em muitos momentos nós paralisamos a nossa evolução aqui, com contratos, entre aspas, reencarnatórios que nós mesmos firmamos, de ficar certo tempo com essas pessoas. É claro que pode ter momentos que a pessoa decide ir embora, como na autolesão, infelizmente ocorre, mas também aí sim nós precisamos continuar. Que a evolução é contínua, pessoal. A dor de perder um ente querido, ela existe e vai existir. O luto, nós já conversamos, é até físico. Você está acostumado fisicamente com aquela pessoa. É igual mudar de casa, às vezes você vai sentir falta, você vai sentir saudades, obviamente. Mas é preciso prosseguir. Deixar então um cuidado que os que estão desencarnados tomem conta também disso. Confiar na providência divina. Nós somos espíritas e confiamos na providência de Deus, que está cuidando de quem a gente ama o tempo inteiro. Lembra das falas de Emmanuel? As leis de Deus velam, cuidam de nós o tempo inteiro, milésimos de segundo. E estão cuidando também de quem a gente ama. Para entender também esse tema de Dia de Finados, não vamos ter como ler todas aqui, as perguntas do Livro dos Espíritos. Kardec, né, já tinha essa dúvida. Perguntas de 320 até 329, são bastante perguntas, né? Os espíritos, na 320, os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam, ou dos que lhe foram caros na terra? Muito mais do que vocês possam imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhe aumenta a felicidade. Se são infelizes, servem-lhe de lenitivo. Olha que importante aqui. Muitas das vezes, alguma pessoa que nos fez mal está no plano espiritual. E às vezes, essa lembrança negativa pode também, em algum momento, acordar eles no plano espiritual. É claro que para nós aqui que já somos espírita, melhor que a gente mande boas vibrações, né? Boas irradiações. O dia de comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se aprestam para ir ao encontro do que vão orar sobre seus despojos? Os espíritos atendem o pensamento, ou seja, a oração. Tanto nesse dia como no outro, né? O que Kardec fala conosco. Não é o dia de finados. Qualquer dia, independente do local físico que nós estamos, se nós enviarmos boas vibrações ou chamarmos na evocação ali, se o espírito tiver liberdade e autorização, ele poderá estar conosco próximo a esse dia. Essa aqui eu acho interessante nós falarmos, 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa em sua intenção? E os espíritos respondem: a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior deste pensamento. Já dissemos que a prece é o que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feita com o coração, importante aí para nós também. Bom, nosso tempo aqui já está chegando ao fim.
da nossa reflexão Dia de Finados. Vamos então para a nossa meditação. Vamos trazer neste momento de prece final algumas pessoas que já estão no plano espiritual, que nós lembramos com carinho. Vamos dedicar esse passe para as pessoas, talvez um amigo, um familiar seu que já esteja no plano espiritual, que você acredite que possa estar precisando aí dessa irradiação. Vamos, neste momento, nos ligarmos ao plano espiritual superior e nós vamos estar neste momento num jardim, sentados num banco, muito confortável para nós. E você pode trazer no pensamento essa pessoa que você tanto ama, que já está no plano espiritual. Alguém muito caro ao seu coração, que você quer irradiar boas vibrações. Pode ser uma ou mais pessoas. E neste momento, enquanto você doa a energia para este ente querido, para este amigo, para quem for, você também vai recebendo as boas irradiações. Aproveite este momento para agradecer a pessoa, para desejar a evolução para ela, com muito amor. Enquanto espíritas, nós sabemos que o que fica na Terra é o corpo físico. A alma segue a sua evolução, o espírito segue a sua evolução no plano espiritual. E nós vamos irradiar boas energias para este ente querido. Aonde quer que ele esteja, ele possa receber. Que Deus, nosso Pai, possa abençoar este momento de troca de fluidos entre os nossos entes queridos. E você pede a Jesus, mais uma vez, a intercessão por essas pessoas. Seja quem estiver no seu pensamento neste momento, os pais, filhos, irmãos, amigos que já partiram. Se não vem ninguém no seu pensamento, dedica essa vibração para uma outra pessoa, não tem problema. E você também pode receber neste momento este passe dos espíritos superiores, irradiações, energias que se movimentam em intensidade. Gratidão, Deus, por este momento de trocas de energia. Fique aí um pouco, troque algumas palavras com essa pessoa, agradeça, que esses momentos são tão breves, mas são tão intensos na nossa vida. Enquanto eu faço a prece final. Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso irmão maior, espiritualidade superior, tantos que estão aqui, que neste momento estão relembrando de pessoas que já partiram, que já estão no plano espiritual há alguns meses, alguns anos, algumas décadas. Que essas pessoas tão queridas possam receber as nossas irradiações. E que nós também possamos receber as irradiações dessas pessoas que do plano espiritual nos amam, torcem por nós, que muitas das vezes nós nem lembramos nessa encarnação pelo esquecimento do passado. Mas nós dedicamos também o nosso agradecimento para essas pessoas que nos enviam boas irradiações. Querido mestre e amigo, nos dê neste momento as gotas de amor, de luz e de esperança, que nós possamos receber este passe. E neste momento, com muita gratidão e com muito amor, nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos retornar lentamente, lentamente, agradecendo a Deus, deixando as percepções dos nossos entes queridos no passado, agora. Nós já agradecemos a eles, já recebemos aí as irradiações e vamos prosseguir. Mandar um abraço para vocês aqui. Ana Martins, um grande abraço de Cuiabá, Mato Grosso. A Ana que falou, né, que os pais são católicos e ouvem aqui o Evangelho, e outros também comentaram ali, familiares de outras religiões. Um abraço, Deus os abençoe, pessoal. Muito feliz. Gracinha Milar, Maria Horner, dos Estados Unidos. Eliana, um abraço, não colocou sobrenome. Maria Isabel, Dani Marques, coloca, pessoal, a cidade também, o estado. Dani Marques de Barroso, em Minas Gerais. Joana Dark de Jesus, de Unai, Minas Gerais. Neide Guerreiro, um abraço, Texas, Estados Unidos.
André Almeida Costa, de Bom Jardim de Minas. Um abraço aí para o André, também a Manuela, família tão querida que nos acompanha de Bom Jardim de Minas. Beth Ferreira Gomes, abraço, também nos ajudando sempre aqui. Vera Lúcia, de Uberlândia, em Minas Gerais, Deus abençoe. Rosângela Bruni, acho que é assim que se pronuncia. Roberto Fleck, de Vilene, em Rondônia. Fernando Haddad, de Várzeas Paulista, em São Paulo. Zuleide Russo, abraço. Luciene Francisca, de Chopin, em Goiás. Laise Haddad, boa noite, um grande abraço. Arlisson Silva, de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Conceição Costa, da cidade do Porto, em Portugal. Curitiba, no Paraná. Eliana. Marinês da Silva, de Brejão, em Pernambuco. Maria Cristante, Grande São Paulo, capital. Márcio Pontes, abraço. Sidney Bica. Maria Conceição, Marco Antônio, abraço. Graça Lira, Branca Ramos, da cidade de São Paulo. Miriam Senra, além Paraíba, Minas Gerais, abraços também. Nelson Rocha, Deus abençoe. Lara Brito, abraços. Arthur Câmara. Ivone Magro. Ivone, é isso mesmo. Magro, abraços. Suzana Cunha, abraço. Janda, de Dias Dávila, na Bahia. Bartolomeu Pereira, de São José do Ribamar, no Maranhão, abraços. Gislene Natália, de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, um abraço. Maria Luna, do Rio de Janeiro, capital, abraços também. Branca Ramos, já falei. Lenice Pessoa, de São Paulo, capital. Cristiane Rodrigues, abraços também. Elci Maria Barreto, da Espanha, um grande abraço. A gente que agradece. Marisete, abraços, do Rio de Janeiro, capital também, abraços. Vanessa Ramos, Campina Grande, na Paraíba. Norma, do Rio de Janeiro, capital. Norma Carvalho, abraços. Rinaldo, de Santo André, em São Paulo. Rinaldo Francisco da Silva. Ricardo Bermudes, da Alemanha, um abraço, amigo. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje. Kelly, do Rio de Janeiro, abraço também. Kelly, sempre aqui com a gente. Peço a vocês que nos ajudem, curtindo, comentando o Evangelho. Agradeço a cada um de vocês. E domingo que vem nós estamos de volta.